Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, isso nos faz feliz, nos faz estar mais perto de Jesus. Então vamos meditar junto alguns minutos, amém? Amém. João capítulo 1, do 1 ao 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Então a Noemi leu o 1 João. No princípio era o Verbo, era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse trecho, escrito por João, é um texto muito sagrado, muito profundo. Ele nos explica a eternidade de Deus no princípio. Isso é uma palavra que ela denota tempo eterno, no princípio de todas as coisas. Jesus era a palavra de Deus, Jesus era Deus, ele estava com Deus, ele fez todas as coisas, o mundo, o universo, e quando nós vemos isso, nós não entendemos, porque nós estamos falando de coisas muito grandes para nós, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível, para Deus tudo pode ser feito, porque Deus é todo-poderoso, Deus é eterno, Deus é um infinito amor e Ele nos ama profundamente. E no princípio, a palavra de Deus, que é Jesus, estava com Deus, Ele era Deus. E Ele fez o mundo, Ele fez todas as coisas, tudo que existe, e nada do que existe se fez. Olha que profundidade, que poder de Deus, não é? Se nós conseguíssemos entender essa profundidade, nós estaríamos assim, pasmos, saber assim o poder de Deus tão grande, tão imenso, não é? Quando nós vemos a multidão de planetas, de estrelas, da criação de Deus, né? Uma criação imensa que a nossa capacidade humana não consegue entender. Nós temos dificuldade de entender até como Deus conhece tantas pessoas que existem no mundo, milhões e milhões de pessoas, e Deus conhece a todos, sabe até o número de fios de cabelo que as pessoas têm, conhece os pensamentos. Que Deus tão poderoso, tão presente, um poder tão grande que a nossa capacidade humana é incapaz de entender mesmo. Nós podemos ter um conceito, uma ideia, mas por que é bom nós sabermos isso? Primeiro, Jesus é Deus. Nós não podemos esquecer isso. Hoje existe uma tendência muito grande na TV, principalmente na internet, em livros, em filmes, onde tentam diminuir Jesus. Não se pode tirar a divindade de Jesus, não se pode diminuir Jesus, porque quando as pessoas fazem isso, as pessoas muitas vezes elas veem assim, era um homem bom, um homem assim exemplar,
mas Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus, para que pudéssemos ter o selo da salvação. E Jesus é o próprio Deus, é a criação, Ele fez o mundo, não é? Ele fez toda a natureza, as pessoas. Então é muito importante nós entendermos isso. Hoje em dia não podemos nos deixar levar por esse movimento de pessoas. Hoje as pessoas se identificam como filósofos, estudiosos e pregam muito que não se deve acreditar em nada, é o ateísmo, não é? As pessoas se identificam até como pessoas mais cultas, mais estudadas, não, porque eu sou ateu, como se fosse uma grande coisa, porque o ateu é uma pessoa que só crê nesta vida, só crê nas coisas desta vida. Então ele crê que acabando essa vida, acaba tudo. Mas nós sabemos que Deus é presente em nossa vida. Esse mesmo Deus eterno, tão poderoso, se preocupa conosco. Se preocupa com a sua igreja, se preocupa com os seus filhos. Quando eu digo igreja, são todos aqueles que creem em Jesus. Então, para Deus, Ele se preocupa com todos. Aqueles que ainda não creem, Ele espera que nós, levando o Evangelho, todos nós que cremos, possamos levar essa mensagem de Jesus, sermos a boca, a voz de Jesus para essas pessoas, para que elas possam um dia aceitar Jesus e serem também, como nós, filhos de Deus, nessa comunhão com Jesus, porque Deus é todo-poderoso, mas Ele quer que nós façamos isso. O nome de Deus é tão sagrado que devemos tomar cuidado. Hoje se usa muito o nome de Jesus, se veste uma capa de religiosidade. Jesus, Ele é maior do que qualquer religião. Jesus é maior do que qualquer filosofia, qualquer líder, qualquer ensino. E hoje em dia se usa muito o nome de Jesus para se angariar votos políticos. Os políticos se fantasiam de cristãos, não é? Quando na verdade eles querem apenas poder, ganhar as eleições, manipular as pessoas. Um cristão não deve dar ouvidos a ninguém que usa o nome de Jesus. Ninguém. Uma pessoa que usa o nome de Jesus para proveito próprio, para ganhar poder, dinheiro, essa pessoa não está no caminho de Jesus. Nós devemos escutar aquelas pessoas que de coração pregam o Evangelho. Não usam o nome de Jesus para levar vantagem, nem dizer que são mais que os outros, não é? Pensa bem, você na sua vida que está escutando o programa, se essas pessoas estão certas em fazer isso, se elas devem ser seguidas, se elas devem... Para mim, eu nem escuto. Quando uma pessoa vem pregar uma coisa que vem diminuir Jesus, eu não escuto. Ou pregar, usar o nome de Jesus para fazer política, para interesses de pessoas sem moral, eu nem escuto, porque o Evangelho é eterno, o Evangelho transcende a política, transcende esta vida, o Evangelho é eterno e o nome de Deus é sagrado e o verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Isso é muito sagrado, eu não posso usar de qualquer maneira, eu não posso querer levar vantagem sobre isso, né? E eu não posso me associar às pessoas que fazem isso. Não é? Um verdadeiro cristão pratica a caridade, abomina a guerra, porque a guerra mata irmãos contra irmãos, todos somos irmãos em humanidade. E as crianças, as pessoas inocentes são envolvidas nessas guerras injustas para que uma indústria de armas ganhe muito dinheiro. E nós somos envolvidos nisso como se Deus estivesse... Deus não está em guerra nenhuma. O Evangelho é amor. Nós não podemos nos meter nisso, aprovar isso, estar em lugares onde isso é aprovado, porque esses lugares estão muito distantes da mensagem do Evangelho. E no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram criadas por Ele. E ainda diz assim, que Ele veio à luz, né?
Ele fala assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Não é? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Tudo que é trevas é engano, viu? A treva nos leva a lugares que nós não sabemos onde estamos andando, porque são trevas, não vemos o caminho, estamos em trevas. Mas quando vem a luz de Jesus, a verdadeira luz que está no Evangelho, na pureza do Evangelho, numa vida de amor, numa vida de honestidade, numa vida de agradecimento a Deus, né? As trevas do pecado, as trevas de mentira, de enganação, elas se desfazem. E é muito importante eu entender que quando eu lido com Jesus, com Deus, é o sagrado. Não é brincadeira. Não é brincadeira, é o sagrado. É aquilo de mais importante, aquilo que é eterno, que não passará jamais. Todas as coisas que nós vemos no mundo hoje existe, daqui a um tempo não existem mais. Pessoas, às vezes lugares, algum dia não existirão mais, mas este Evangelho, a nossa comunhão com Deus, as coisas de Jesus são eternas, jamais acabarão. E é muito sagrado, e se eu quero uma vida vitoriosa cristã, eu não vou me meter nisso. Eu vou ver se as pessoas que estão pregando o Evangelho ou estão querendo me enganar. Se as pessoas são honestas, são corretas na presença de Deus, se elas se interessam em ganhar almas para Jesus, tirar as pessoas das trevas para levar a luz de Jesus a essas pessoas. Como João Batista, aqui que é falado no texto, fazia. João Batista não era a luz, mas ele falava da luz de Jesus. Nós temos que ser que nem João Batista, falar, ter uma vida de um bom testemunho, um testemunho cristão, um testemunho de amor, de honestidade, um testemunho que honre o nome de Deus, que seja agradecido a Jesus. Por quê? Porque Deus é sagrado e no princípio era a palavra de Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos honrar a Deus, vamos honrar o nome de Deus e vamos rever alguns conceitos nossos e vamos pedir para Deus que Ele fique na nossa vida, que a nossa vida seja um exemplo de caridade, de amor, de cristandade real e que nós não aceitemos participar de coisas que não têm a ver com o Evangelho, apenas são ambição de homens que não conhecem a Jesus, senão não usariam o nome dele de uma forma tão errada, não é? São homens que na verdade precisam de oração porque estão nas trevas também. Então não vamos seguir líderes ruins, pessoas que nos levam a caminhos de ódio, caminhos de briga e nos tiram a paz do Evangelho. Amém? Vamos seguir a Jesus, amém? Porque Ele é a palavra de Deus eterna, Ele estava no princípio e todas as coisas foram criadas por Ele, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas. Como eu falei um vídeo atrás, nós vamos lançar um livro que contém 30 mensagens dentro desses vídeos que nós temos nesses 6 anos. Depois vamos mostrar o livro para vocês. Mas o nosso intuito aqui nesse canal é somente divulgar e compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus só. Amém. Não temos outro interesse. Então pedimos que você medite nas coisas que foram ditas, porque nós como cristãos não podemos nos deixar ser manipulados e às vezes por pessoas que mal intencionadas. Nós devemos orar e seguir a palavra de Deus, pedir a Deus discernimento, não seguir cegamente quem quer que seja. Nós temos um pastor e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse canal, pela vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pedimos que abençoe o familiar dessas pessoas. Se estiverem enfrentando um problema grave, pedimos, Senhor, que possam confiar e entregar esse problema diante de Ti, Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos, pedimos pelo nosso país, pedimos pelos países do mundo.
Pedimos, Senhor, que venha cessar essas guerras, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.